5 minutos. Eu queria falar 5 minutos no livro de Atos, que é uma palavra muito importante. Porque no livro de Atos, quando eles estavam ali no dia de Pentecostes esperando o Espírito Santo foi derramado, houve um grande escândalo, né? As pessoas foram e acharam que os apóstolos estavam bêbados. E Pedro se levantou no meio da multidão. Pedro, ele falou, não, eles não estamos bêbados. O que está acontecendo aqui é aquilo que o profeta Joel disse. E Pedro começou a pregar. Mas nessa pregação de Pedro, que converteu 3.000 pessoas, né? Uma pregação forte, converteu 3.000 almas. É bom a gente dar uma olhadinha, não dá para entrar em detalhe, não dá para a gente entrar assim devagarzinho e ver algumas coisas que Pedro falou, para entender um pouquinho o sermão de Pedro. Por que ele foi tão forte que gerou 3.000 conversões ali. Esse aqui é o canal Pregador Caminhando pelo Evangelho. Você entra aí, você vai ver muita coisa bacana. E se gostar de alguma coisa, compartilha, manda para frente. Então o que Pedro pregou que teve a consequência de 3.000 pessoas se convertendo? Pregou verdades que não tinham como ser refutadas. Então diz assim a palavra do Senhor: varões israelitas, escutai as palavras. Paulo, é Pedro falando, né? Jesus Nazareno, varão aprovado por Deus entre vós, com maravilhas, prodígios e sinais que Deus por ele fez no meio de vós, como vós bem sabeis hoje. Então quer dizer, Pedro falou assim, olha, eu quero falar aqui a respeito desse varão que Deus ressuscitou dos mortos e que andou no meio de vocês e fez maravilhas, e vocês sabem disso. Essa aqui é a questão que eles sabiam disso. Hoje mesmo, esse Jesus poderoso, você sabe disso. Você está ouvindo pelo Zap, pelo Facebook, de todas as maneiras está ouvindo, como eu estou ouvindo. Quem é que não ouviu falar de Jesus? Então esse Jesus poderoso, que morreu, ressuscitou, está vivo, que atua através da igreja, que fala desse mundo através da igreja, está fazendo sinais, prodígios e maravilhas. As pessoas preferem o carnaval, preferem coisa mundana, mas ninguém pode negar, porque as pessoas sabem desse Cristo. Esse Cristo foi ressuscitado por Deus, é o Filho de Deus, é que está operando hoje maravilhas, porque ele está vivo, e um dia ele voltará a buscar a sua igreja. Pedro já foi rasgando o verbo assim, Pedro fala assim, a este que vos foi entregue pelo determinado conselho e presciência de Deus, tomando vós o crucificaste e o mataste pelas mãos dos ímpios. Então Pedro está deixando bem claro para ele esse negócio aí. Esse Jesus já estava dito pela presciência de Deus. Deus já tinha dito que isso ia acontecer, então já estava predito isso, que Deus ia enviar Jesus, ele ia fazer sinais, maravilhas, ia provar que ele era Deus, Deus ia ressuscitar ele dos mortos, mas vocês iriam matá-lo. Então os judeus mataram Jesus, mas pela mão dos romanos. Não foi exatamente os judeus que pegaram e mataram, porque os judeus não tinham o poder de matar ninguém, porque eles estavam debaixo das ordens do Império Romano, mas eles usaram a lei e o Império Romano para matar a Cristo. Então às vezes a gente não mata, mas permite que o outro mate, né? Então o Pedro falou assim, olha, esse Jesus que vocês mataram, é esse cara aí que enviou agora a promessa. Ele vai entrar aqui agora, ele fala assim, olha, o qual Deus o ressuscitou, soltas as ânsias da morte, pois não era possível que fosse retido pela morte. Então, a morte não podia reter Jesus, porque a morte só pode reter quem tem pecado, e Jesus não tinha pecado, então a morte não tinha como retê-lo. E como a morte não tinha como retê-lo, foi obrigado a soltá-lo. Quando a morte soltou, Deus o ressuscitou dos mortos. Esse Jesus que está vivo, está cumprindo a promessa do Pai, enviando o seu Espírito. Então eles não tinham como negar que aquele Jesus que andou entre eles, que operou milagres, maravilhas, estava vivo. Será que nós podemos negar isso? Como que as pessoas vão chegar diante de Deus e falar assim, eu não sabia? Como não? Como não? Se milagres e maravilhas estão sendo feitas em nome de Jesus, se as pessoas falam línguas, têm dons para operar maravilhas, e Jesus está curando hoje, através dos seres humanos, através da igreja, Jesus está curando, que prova maior você quer que ele está vivo e ressuscitou? Então esse é Jesus que ressuscitou, ele há de voltar, Pedro está dizendo. E Pedro fala aqui no verso 27, capítulo 2, verso 27, ele fala assim, olha, pois não deixará minha alma no Hades, nem permitirá que o teu santo veja a corrupção. Aqui ele está citando Davi. Davi, sendo profeta, falou, não vai permitir que a minha alma veja a corrupção. Não vai permitir isso, porque Davi, como profeta, sabia. E ele fala aqui, ó, sendo, pois, Davi profeta, e sabendo que Deus lhe havia prometido com juramento, que do fruto do seu lombo, segundo a carne, levantaria o Cristo, para se assentar no seu trono. Então Davi sabia, Davi tem essa convicção, então ele falou o quê? Que Deus já tinha falado que do lombo, do sangue, do DNA de Davi, levantaria o Cristo, o Salvador do mundo. Então Davi já havia predito e profetizado. Então Pedro está falando dizer o quê? Pedro está dizendo o quê? Que como Davi profetizou, porque ele era profeta e sabia, assim aconteceu e assim é. Olha aqui, olha, nesta previsão disse da ressurreição de Cristo, que a sua alma não foi deixada no Hades, nem a sua carne viu a corrupção. Então já
Davi já estava falando isso, que Jesus ia ressuscitar, e Pedro falou assim, e ele ressuscitou, ele está vivo e está fazendo essas maravilhas. Ele falou que, olha, Deus o ressuscitou, este Jesus, porque todos nós somos testemunhas. Então Pedro quis dizer, todos nós somos testemunhas de que Deus ressuscitou a Jesus, ele está vivo. Então todos os apóstolos eram testemunha, todos que viram eram testemunhas oculares, e nós não vimos, mas nós sentimos e sabemos que ele está vivo pelos sinais e maravilhas. Como que eu sei que tem energia? Aqui, ó, no coqueirinho. Eu não posso ver a energia, estou vendo a lâmpada acesa. A lâmpada acesa é sinônimo de que a eletricidade existe. Então, quer dizer, eu não vi Jesus ressuscitado, mas o que ele tem operado sobre uma pessoa viva que está diante de Deus que pode operar. Então, Jesus está vivo e fazendo sinais e maravilhas. De sorte que, exaltado pela mão direita de Deus e tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isso que vocês estão vendo agora aqui. Então Jesus, estando vivo, estando diante do Pai, agora ele cumpriu a promessa. Qual que é a promessa que ele cumpriu? A promessa de enviar o Espírito Santo. Tudo isso é um testemunho. O Espírito Santo, a língua estranha, os dons, o poder de que Deus está vivo, de que Jesus está vivo fazendo obras tremendas. E no último verso aqui no 36, Pedro fala, saiba pois com certeza toda a casa de Israel que esse Jesus a quem vocês crucificaram, Deus fez dele Senhor e Cristo. Então o que é Cristo e Senhor? Senhor de todos nós, e Cristo o sofredor, Cristo aquele que morreu. Então fica essa palavra que converteu 3.000 pessoas, essa palavra da ressurreição, Pedro provando que Cristo ressuscitou, converteu 3.000 pessoas. Eu aqui lendo rapidinho essas palavras aqui, que possa convencer você, ou para quem você mandar, que Cristo está ressuscitado, que ele vai voltar a buscar a sua igreja e que ele é salvador de todos nós. Amém? Essa palavra converteu 3.000 pessoas, converta a nós também. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Jesus está vivo e está entre nós, e ele voltará a buscar a sua igreja. Deus te abençoe.